Irmãos, então vamos dar continuidade aos nossos estudos, baseados no Sermão do Monte. Como título hoje nós temos Pureza e Paz, que é baseada na sexta e na sétima bem-aventurança. Então esse já é o nosso quarto estudo, e se algum irmão também perdeu algum estudo, é importante falar isso. Nós temos gravado o áudio das pregações, então se porventura algum irmão perdeu, entre em contato com a gente, dá um toque que a gente encaminha o link para os irmãos entenderem todas as bem-aventuranças e conseguirem pegar melhor a sequência das exposições. A gente também tem uma missão, que é decorar as bem-aventuranças. Nós já estudamos 5 e vamos ver aí como que os irmãos estão agora. Vamos lá então? A primeira bem-aventurança é bem-aventurados. Muito bem, a segunda, bem-aventurados os, porque serão consolados. A terceira, bem-aventurados, mansos, porque herdarão. A quarta, bem-aventurados e sede de justiça. E a quinta, que foi a última que vimos, bem-aventurados os alcançarão. Muito bem, irmãos, que bênção, graças a Deus. Então já temos 5 delas decoradas. Teremos mais 2 para essa semana, os irmãos se empenhem, com certeza isso vai ser abençoador. Então, nós temos estudado as bem-aventuranças, que é essa primeira parte do Sermão do Monte, o sermão mais famoso que Jesus pregou, o mais conhecido na história. E é interessante que essas bem-aventuranças são as declarações que Jesus faz a respeito dos seus discípulos. Jesus descreve nessas bem-aventuranças o que é o cristão, qual que é a identidade de um discípulo de Jesus. E Jesus faz isso de maneira incrível, maneira única, como a gente vê nas bem-aventuranças o caráter daqueles que seguem a Jesus, como nós devemos viver. Nós vimos então sobre a humildade de espírito, o como ela é a porta de entrada para o reino dos céus, essa humildade, o reconhecimento da nossa pobreza espiritual. A gente viu que diante dessa pobreza, diante desse pecado que nós reconhecemos, nós choramos. Bem-aventurados que choram. Nós vimos também sobre mansidão. Bem-aventurados são os humildes, eles sabem a posição que eles estão diante de Deus e diante dos homens. Bem-aventurados também são esses que têm fome e sede de justiça. Nós vimos sobre a justiça que nos salvou e essa justiça como estilo de vida que nós vivemos, uma vida reta diante de Deus. E por fim a gente vê essa misericórdia, Aqueles que receberam misericórdia foram salvos misericordiosamente por Deus, eles assim também demonstram misericórdia com o próximo. E agora a gente chega aí no versículo 8, olha na sua Bíblia, Mateus 5:8, nós temos bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, nessa primeira parte, eu coloquei como título Coração que agrada a Deus. E a gente vai ver essa primeira metade, bem-aventurados os limpos de coração. E a primeira coisa que a gente precisa entender para interpretar bem esse versículo é a palavra coração. O que a Bíblia chama de coração? O que é coração segundo a Bíblia? Obviamente não é o órgão, ele serve apenas como representação do que é o coração. Mas às vezes nós pensamos que coração está apenas relacionado com a parte emocional do nosso ser. E daí a mente seria aquela parte da nossa razão. Mas não é assim que a Bíblia fala a respeito do coração. A Bíblia trata do coração como o centro do ser humano. O coração é o motor, é aquilo que existe no mais profundo do nosso ser e que rege tanto a razão quanto as emoções. É a sede da nossa mente, das nossas vontades, das nossas atitudes, dos nossos desejos. Tudo isso está no coração. Ele é essa fonte. Então, ao entender isso, nós temos o que Jesus fala a respeito do coração.
E, irmãos, eu estou projetando, tentei projetar todos os textos que a gente vai ler. Aqueles que tiverem facilidade de abrir, pode abrir. Mas também para a gente conseguir acompanhar junto os textos. Então eu coloquei Mateus 15, 18, que é o texto que Jesus revela o que verdadeiramente está no coração do homem. Então, olha só o que Jesus diz. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E nesse contexto, Jesus estava falando com homens religiosos que achavam que, ao lavar as mãos como uma cerimônia, um ritual, aquilo significava pureza, aquilo significava que eles não seriam contaminados. E Jesus está falando que tem algo que contamina eles. E o que contamina eles não é aquilo que estava entrando, mas é aquilo que sai do coração do homem. Por que é isso que contamina? Porque é do coração que flui. Essa fonte, é de lá que saem esses tipos de pecados. É claro que a gente pode dar todos os nomes de pecados, mas Jesus cita aqui para a gente ter uma noção de toda a podridão que existe no coração do ser humano. Então, esse diagnóstico que Jesus dá é que o coração do ser humano é imundo, é podre, é sujo. Esse é o diagnóstico que Jesus dá. Então, assim, a gente ouve muito, né, falar sobre, sei lá, lá no fundo, todo ser humano tem algo de bom. Se você olhar bem no fundo, aquela pessoa é boa lá no fundo. O que Jesus fala é exatamente o contrário. Se você olhar bem no fundo, se você pegar a luz da palavra de Deus e colocar ali no coração do ser humano, você vai ver que lá no fundo tem tudo que não presta. Mas o texto está falando que bem-aventurados são os puros, os limpos de coração. E então eu trouxe outro texto, que é o de Ezequiel 36, 26, que vai mostrar sobre como é possível, uma vez que Mateus 15 demonstra esse diagnóstico do ser humano geral, coração de todo mundo é assim, como que é possível nós termos um coração puro? E a resposta, uma delas está em Ezequiel 36, que o texto diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, por que eu coloquei esse texto? Esse texto é a promessa da obra que o Espírito Santo faz. E que obra é essa do Espírito? É obra de trocar o coração, é obra de tirar aquele coração imundo, podre, sujo e dar um novo coração. Na linguagem de Ezequiel, ele usa coração de pedra como um coração insensível, um coração que não ouve a palavra de Deus, que não obedece a Deus, e fala de um coração de carne, digamos assim, um coração sensível. Tanto é que ele fala, né, pela obra do Espírito Santo, né, que ele vai pôr dentro de nós. Agora é possível essas pessoas andarem nos estatutos, andarem de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, o cirurgião Espírito Santo, faz um transplante de coração. Tira um coração de pedra, sujo, com todos aqueles pecados que a gente viu, e dá um novo coração, um coração de carne. Então, essa é uma obra sobrenatural, essa é a obra do Espírito Santo. Lembra que a gente já falou nos outros textos que nenhuma das bem-aventuranças partem de características, de personalidade, de algo que é da própria pessoa. Nenhuma delas diz respeito a isso. Tudo que a gente vê nas bem-aventuranças estão lá por causa de uma obra transformadora que Deus fez em nós. E aqui, quando a gente pensa em pureza de coração, é exatamente isso. Por que é possível haver pessoas limpas, puras de coração? Por causa da obra do Espírito Santo que trocou o nosso coração. Então, esse é um aspecto que eu queria primeiro que a gente pensasse. Só é possível ter um coração puro diante de Deus por causa da obra do Espírito Santo. Mas existe ainda um outro aspecto que a gente pode ver nesse texto, sobre
pureza de coração e que a Bíblia trata em vários textos. Eu trouxe um, que é o do Salmo 24, o Salmo 24, versículo 3, que ele vai mostrar que apesar de nós recebermos agora um novo coração, que é sensível, um coração que obedece à voz de Deus, que consegue ali guardar os mandamentos através dessa operação do Espírito Santo, nós ainda não temos um coração totalmente purificado e longe de qualquer pecado. Olha o que o Salmo diz. Ele fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aqui é a linguagem, do Antigo Testamento sobre estar no templo, aonde a presença de Deus se manifestava. Então, quem que pode subir? Quem que pode estar nesse santo lugar, na presença de Deus? E o verso 4 responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É claro que o Salmo não está falando de perfeição, mas ele está falando sobre um proceder, sobre um estilo de vida, sobre um resultado de um coração que diz respeito àquilo que está lá dentro. Então, para estar na presença do Senhor, é necessário que vivamos de maneira condizente com o novo coração que recebemos. É isso que o texto está falando. O versículo 4 mesmo, ele aponta para isso, para uma sinceridade, para uma integridade. Ele fala que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então ele mostra nesse salmo esse outro aspecto do que é ser puro de coração. Não é a respeito da salvação, como a gente viu em Ezequiel 36, essa troca do coração, mas é a santificação, digamos assim, a maneira como vivemos, a maneira condizente com aqueles que têm corações puros, limpos. E a pureza de coração, só para ficar um pouco mais claro o que ela significa, ela traz a ideia de algo que é sem mistura, algo que é uma unidade. Por exemplo, a Bíblia usa para falar sobre a fé, esse exemplo do metal, do ouro. Lembra quando a gente sempre fala desses exemplos do metal que ele é aquecido a altas temperaturas até que ele vai se desprendendo das suas impurezas e aquele metal que sobra depois daquele alto calor é um metal puro? É essa a ideia. A pureza de coração é nesse sentido, é de um coração totalmente voltado para Deus que vai se desprendendo dessas sujeiras, dessas impurezas. É nesse sentido de um coração que está voltado unicamente para o Senhor. E Deus faz exatamente isso, Ele traz o fogo das provações, o calor das provações, para que cada vez mais o nosso coração seja purificado, seja mais limpo, mais íntegro, mais voltado para o Senhor. E eu coloquei outro salmo que Davi ainda fala sobre isso, que é o Salmo 51. E esse exemplo que eu acabei de dar vai ficar claro. Por quê? Qual que é o contexto do Salmo 51? É o salmo após Davi ter pecado com Batseba. É um salmo muito conhecido. E qual que é a oração dele? Ele fala que Deus se compraze, ao verso 6 do Salmo 51, na verdade, no íntimo, no coração. É isso que Deus se compraz, naquela verdade lá no nosso coração, sincera. E daí ele pede para Deus, por ele ter pecado, Verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Olha o verso 9, apaga todas as minhas iniquidades. Ele pedindo por pureza, ele pedindo para que aquelas coisas que o afastaram de Deus sejam tiradas. E então ele conclui, o verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Qual que é o anseio de Davi? Um coração puro, mais limpo. Mas ele já não era salvo? Sim, sim. Mas esse coração, nesse momento que ele cobiçou uma mulher, nesse caso, ele não estava sendo puro nas suas atitudes. Tinha outra coisa concorrendo ali dentro do coração de Davi. E ele reconhece isso. E ele pede que o Senhor o lave, que o Senhor o perdoe, que apague as suas transgressões. E fala, Senhor, restaura, cria em mim um coração puro,
um coração que realmente esteja voltado somente para o Senhor. É esse desejo de viver com integridade que Davi demonstra nesse salmo. E é uma aplicação muito clara para a gente, né? Sobre como nós devemos desejar esse coração puro, esse coração limpo, viver com sinceridade, viver em santificação diante de Deus, a semelhança do salmista. Foi para isso que a gente foi chamado, para termos corações limpos. E se a gente parar para pensar, né, acho que nas bem-aventuranças eu e o Edilson tem feito isso, em algumas comparações com os anseios do mundo. E pensa que o mundo não tem ambição nenhuma por isso. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, não é algo que o mundo anseia e deseja. Isso só pode estar no seu e no meu coração por causa de Ezequiel 36, por causa de uma obra sobrenatural de Deus que trocou o nosso coração. Senão, continuaria um coração de pedra, insensível, que não sente nada pelo pecado, que bebe iniquidade como se fosse água. Mas, por causa dessa regeneração, esse coração nosso anseia por pureza. Nós desejamos isso, mas o mundo não. Só a gente parar, às vezes a gente está aqui no culto, né, até passa uns carros com aquela música alta, e se você parar para prestar atenção na letra da música, é sempre um louvor à impureza. Você não vê nenhuma música, digamos assim, desses carros altos, louvando a pureza, a integridade. Não, é sempre um louvor à impureza, porque é isso que jorra de um coração não regenerado. Quem deseja um coração puro, viver de maneira íntegra diante do Senhor, são esses bem-aventurados. E pensando ainda sobre coração, sobre como isso é profundo, é interessante ver que Jesus trata disso. Ele vai lá no coração da coisa, porque às vezes a gente pensa que apenas entendimento, apenas conceber algumas doutrinas corretas é suficiente. E não é. Jesus está preocupado com o nosso coração, com a verdade do nosso ser. Jesus falou em algumas partes, textos bem clássicos e conhecidos por nós. Ele fala sobre um povo religioso, lembra? Que louvavam a Jesus com os seus lábios. Mas onde estava o coração deles? Mas o coração deles estava longe do Senhor. Pode ser que eles falavam coisas verdadeiras, reais e até doutrinariamente corretas, mas o coração estava longe de Cristo. Jesus também fala sobre onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E isso aponta para aquilo que é precioso para nós. Um coração puro, um coração limpo, um coração do bem-aventurado, ele está nas coisas de Deus. É o que o salmista pede, se eu não me engano, no Salmo 21:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele queria contemplar a beleza de Deus. Esse era o anseio do coração do salmista. Mas baseado nisso, né, onde está o nosso tesouro? Como que eu sei, William, onde está o meu tesouro? Onde sua mente está ocupada a maior parte do seu tempo, aonde você gasta a maior parte das suas energias, o que te aflige profundamente, o que te atrapalha no sono, muito provavelmente é aí que está o seu coração. Pense sobre isso, a pureza no coração, ou há ídolos, há coisas que estão concorrendo com o seu coração e precisam ser derrubadas para que você continue vivendo de maneira pura diante do Senhor. Alguém quer comentar alguma coisa? Se alguém quiser pode falar, irmãos, fica à vontade. Tudo bem, então vamos lá? Pode falar, João. Boa pergunta. Irmãos, as bem-aventuranças são todas características do cristão. Não tem um cristão que fala assim, realmente, mansidão é comigo, mas pureza não. Pureza é algo que não faz muito, eu não vejo na minha vida, não.
todos os cristãos são humildes, choram, mansos, misericordiosos. Isso são características, é que nem o fruto do Espírito, digamos assim. Não tem alguém que tem paz, mas não tem alegria. Ah, eu tenho amor, mas não tenho paz. Não, isso tudo descreve o caráter, a postura, como vive os discípulos de Jesus. Tudo bem? Então, o discípulo, ele teve essa regeneração, foi-lhe dado um novo coração, sensível à voz de Deus, um coração que deseja agora a Deus. Se não acontecesse isso, jamais ele ia querer a Deus. Mas nesse processo, ele ainda enfrenta lutas com pecados resistentes. Mas por já ter sido transformado esse coração, ele anseia por pureza. Ele quer cada vez mais ser puro. Tudo bem? Alguém mais? Então vamos lá, irmãos, vamos para a segunda parte do versículo, que eu coloquei como título a maior de todas as promessas, que o texto fala, né? Porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E é até difícil de explicar quão profunda é essa promessa. Quão profunda é essa promessa que Jesus faz para os limpos de coração. E ela fala de ver a Deus, literalmente. Ela fala de ver a Deus de maneira que nós não temos na Bíblia alguém que tenha visto. Ninguém jamais viu a Deus no aspecto dessa promessa. Nós temos exemplos, eu até coloquei, né? Não sei se a imagem dá para... os irmãos conseguem ver, mas aqui seria uma representação de Moisés no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei. Ficou um pouco escura, né? Um pouquinho, né, irmãos? Então seria isso. Moisés no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei. Por que eu coloquei isso? Porque Moisés é um dos exemplos, né? Tem vários, tem Isaías, tem João, mas Moisés, a Bíblia chega a falar que Deus falava com ele face a face. Ele era alguém extremamente íntimo de Deus, era alguém que até queria ver a glória, ele pediu isso para Deus. Mas a gente sabe que Moisés não viu a Deus na sua plenitude, não viu a Deus face a face nesse sentido literal, mas é alguém que esteve, digamos assim, bem próximo disso. Mas, olhando para alguns textos que eu vou projetar também para os irmãos verem, essa promessa vai ficar um pouco mais clara para a gente. Por quê? João, capítulo 1, versículo 18, o Evangelho de João, ele fala isso, né? Ele fala que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Então, essa é a primeira declaração que nós temos. Ninguém viu. Ou seja, esses homens do passado não viram. Tiveram visões, tiveram, às vezes, né? A gente fala de revelações ali através de anjos e tudo mais, mas a Deus, ninguém viu a Deus. Agora ele fala do Deus unigênito. E quem que é esse Deus unigênito? Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, a primeira coisa, ninguém viu a Deus. No entanto, essa segunda parte do texto mostra que Jesus nos revelou a Deus. Ou seja, o Deus unigênito, Jesus sendo Deus, ao andar nessa terra, trouxe a revelação de Deus para nós. Ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós. Em Jesus, nós temos, digamos assim, o auge, o pico da revelação de Deus nessa terra. Como diz Hebreus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, ao olhar para Jesus, nós já podemos ver a Deus em um aspecto. Esse primeiro aspecto, os salvos, os cristãos que tiveram seus olhos abertos pelo Evangelho, já podem ver a Deus. Mas como, William? João 14, esse texto é incrível, irmãos. Nossa, esse texto aqui é lindo demais. Olha esse texto, João 14, 7. O diálogo. O texto mais conhecido desse capítulo é o 14, 6. Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, senão por Jesus. E às vezes a gente para ali, né? A gente não continua. Mas olha o verso 7. Jesus fala, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. E olha lá, falando para os discípulos, desde agora o conheceis e o tendes visto. E daí, Filipe vai fazer uma pergunta extraordinária. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Está falando então que desde agora conheceis e tem visto, e o tendes visto? Então
Então nos mostra o Pai, e é o bastante, e é o suficiente. E olha a resposta de Jesus, verso 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Nossa, que texto, né? Que texto maravilhoso. Um texto assim bem mostrando a divindade de Cristo, quanto na face de Cristo estava a glória de Deus. Então, nós já vemos a Deus. De que maneira, William? Através da revelação de Jesus Cristo. Quando nós lemos as Escrituras e os nossos... Lembra de Lucas 24? Jesus no caminho de Emaús? Acontece isso. Ele abre o entendimento deles, que eles enxergam as Escrituras de maneira que eles não enxergavam antes. Eles olham ali e falam, ele é o cumprimento dos textos, das profecias, das Escrituras. Os olhos deles são abertos. Isso acontece com Saulo. A gente olha para Jesus e vê a Deus. Jesus é Deus. Os bem-aventurados já começaram, digamos assim, a ver a Deus na face de Jesus Cristo. Mas ainda não, né? É sempre aquilo, né? Já, mas ainda não. Mas ainda não plenamente. Nós vemos o próprio Cristo, ao vir até nós, ele teve que se despojar de glória. Ele teve que assumir um corpo de humilhação. Filipenses 2 deixa isso muito claro. Então, ele não está, digamos assim, em toda a sua glória. Ele continua sendo Deus. Ele não se despiu dos seus atributos. Ele é Deus na terra. No entanto, ele não está com toda a sua glória. Lembra quando ele ora? Quando ele ora sobre a glória que ele tinha com o Pai, ele assume um corpo de humilhação. E ao assumir a nossa forma, a forma humana, sim, nós não vemos a Deus na plenitude. Então, nós já o vemos, mas ainda não. Mas a gente ainda vai ver, irmãos. Nós veremos a Deus como Ele é. E essa promessa dessa bem-aventurança será cumprida plenamente para todos os bem-aventurados. Então, o que eu fiz? Agora é o próprio João, só que agora é na primeira epístola. Eu coloquei esse texto que eu creio que faz uma união muito boa sobre esses dois aspectos. 1 João 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, está falando de Deus, seremos semelhantes a Ele. E aqui é um mistério, né? Semelhantes a Ele. Até que ponto, William? Puxa, não sei. Vai ser glorificado. Vamos ser semelhantes a Ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha só. Olha a promessa ali. Haveremos de ver a Deus como Ele é. E por que eu falei que esse versículo junta as duas partes? Porque ele fala assim, ó. E a si mesmo, ó o coração, se purifica todo o que nele tem esta esperança. Você tem esperança de um dia encontrar com Deus? Então, se purifique. Por quê? Porque quando você for encontrar Ele, olha o que o texto fala, assim como Ele é puro, você vai encontrar um Deus santo, um Deus puro. E se você tem essa esperança, então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Os bem-aventurados, por terem a esperança de ver a Deus plenamente, no presente, já vivem vidas de pureza, de purificação, para encontrar aquele que é puro. Maravilhoso, né? Como essa promessa deve fazer parte do nosso presente, deve afetar agora, irmãos, deve afetar nossa conduta hoje. A escatologia, né, que é o estudo das coisas do fim, das últimas coisas, serve para isso, para o agora, para a gente viver de acordo com essas verdades. Ficou claro, irmãos, o que é pureza de coração, naqueles dois aspectos que eu mostrei, da regeneração e o nosso processo de ir nos purificando? Os irmãos entenderam? Pode perguntar. Uhum.
Sim. Assim, tem um pouco de discussão a respeito disso, porque é até difícil caracterizar, mas o nosso Cristo, o nosso Salvador, ele é Deus, e ele vai estar lá, ele continua tendo forma, a gente vai poder ver, tocar, ele sim. E Deus é Espírito. Nós temos em Apocalipse, se eu não me engano, 22, falando sobre isso, né? Aquela cidade ela não vai ter luz, né? Porque a glória de Deus vai iluminar. Então, nesse aspecto, nós veremos a Deus, contemplaremos sua glória. Mas no sentido de conhecer e vê-lo plenamente, isso é impossível. Por que que é impossível? Porque mesmo glorificados, vamos um pouquinho, irmãos, mesmo glorificados, a gente continua sendo criaturas de Deus. Nós não estaremos no mesmo patamar de Deus. Deus é totalmente único, totalmente distinto da sua criação. E ainda o será. Ainda o será. Ele totalmente. Então, assim, a eternidade vai ser basicamente isso. Nós conhecendo e prosseguindo em conhecer o nosso Senhor. Por quê? Porque a sua glória é infinita. Mas, assim, totalmente, plenamente, realmente não. Isso. Sim, sim. Para se relacionar, é a única maneira possível, né? Ele tem que ter um esvaziamento de glória, senão a gente não contempla. É que nem Moisés, né? Vou ter que passar só de costas aqui, né? Você não vai suportar. E assim, são mistérios, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas contemplar a Deus na sua plenitude, realmente... E é isso que vai nos deixar, né, encantados. Vai ser sempre mais de Deus, eternamente, todos os dias, durante toda a eternidade, sempre vai ter mais de Deus enchendo o nosso ser. Alguém quer complementar, quer ajudar, quer... Isso, bem colocado pelo Silas. A gente tem lá Apocalipse, né, a visão, né, que João teve, já dá um pouco de noção de quão glorioso será o próprio Cristo ali, porque ali vai estar plenamente, como o Silas bem destacou, vai estar plenamente Cristo em toda a sua glória. E ele nós o veremos. Então são mistérios ali da Trindade, mas eles estarão conosco. O Deus Trino na glória. Pode falar, Deus. Aham. Sim. Sim. Pode ler, Deus. 1 Timóteo 6,14. Uhum. Sim. Sim, sim. Assim, passando pelos detalhes, resumindo, a revelação que nós teremos da glória de Deus, vê-lo, a Bíblia usa essa expressão, face a face, como Ele é, nós o veremos, irmãos, vai encher o nosso ser, nosso coração de gozo infinito. Pode ter certeza que na glória nós estaremos jubilosos pelo cumprimento dessa promessa. Louvado seja Deus. Então nós terminamos essa primeira bem-aventurança de hoje, do versículo 8. Vamos seguir então para a próxima, que é Mateus 5:9. E eu coloquei agentes da paz, baseado na parte A do versículo 9, que fala: bem-aventurados os pacificadores. Então, felizes são também
os pacificadores, aqueles que promovem a paz. E a gente direto já pensa, né, sobre paz nos nossos relacionamentos humanos, paz um com o outro. A gente vai chegar lá. Mas antes, eu queria tratar de uma paz mais importante, da paz mais importante que existe, que é a paz no nosso relacionamento com Deus. E a paz do homem com Deus. Essa é a paz mais importante. Todo ser humano, ele nasce, como a gente viu, aquele coração, ele nasce inimigo de Deus. Todos os seres humanos, por causa do seu pecado. Deus, na sua santidade, ele não se relaciona com o homem pecador, como a gente já passou um pouco hoje. E promover a paz, o que é então? É desfazer essa inimizade. É pegar esse homem que é inimigo de Deus e torná-lo amigo de Deus. Como? Trazendo a paz para esse relacionamento. Todos os homens nascem com um relacionamento quebrado com Deus. Eles nascem em pecado. Então, nesse primeiro aspecto, eu coloquei o texto de Efésios. A gente já estudou, né, Efésios 2, mas vale a pena voltar. Eu acho que ele, assim, demonstra muito bem a obra de Jesus fazendo a paz. O primeiro aspecto que eu quero destacar é a pacificação que existe entre nós e Deus, para que as outras coisas façam sentido. Então, olha lá, Efésios 2:13. Ele fala, ó, mas agora, em Cristo Jesus, vós, aqui é os gentios, que estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, tá vendo? O qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Jesus pega essa inimizade que havia, até mesmo entre os povos, mas ele fala também nessa vertical, lá no começo, ó, vocês estavam longes e vocês foram aproximados. Então, quem que fez isso? Quem que aproximou o homem de Deus? Jesus Cristo. Mas como que ele aproximou? Ele fez a paz. Ele fez a paz. E olha o versículo, pelo sangue, né? O versículo 13 termina, ele fez a paz pelo sangue. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo, e olha agora, com Deus. Então perceba, você tem os povos, você tem os homens que estão separados de Deus. Jesus vem, une em si, no seu corpo, faz uma nova criatura, um novo homem, um novo coração, e agora liga de volta a Deus, reconcilia, traz de volta esse relacionamento que estava quebrado pelo pecado, por intermédio da cruz. Esse não foi sem custo, foi um preço muito alto para que o ser humano novamente tivesse paz com Deus. E ele destruiu por ela a inimizade. E daí, olha quantas vezes aparece a palavra paz, né? E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Jesus reconciliou os gentios com Deus. Jesus reconciliou os judeus com Deus, os que estavam perto também. Jesus reconciliou judeus e gentios entre si. Jesus reconciliou todos com Deus através da cruz. A única maneira de um homem ter paz com Deus é através do sangue de Cristo. Esse sangue pagou o preço do pecado, que é a inimizade do homem com Deus. Então isso é importante nesse primeiro momento, porque nós estamos enquadrados aí. Ele fez a paz do William e de cada um de nós com Deus, através da cruz. E olha só, a Bíblia até chama, né, que Deus é o Deus da paz, porque paz caracteriza o ser de Deus, caracteriza a obra de Deus neste mundo. Jesus é o príncipe da paz, ele é o príncipe da paz. E agora eu vou fazer a ligação. Então a gente tem essa paz por causa de Jesus, e o texto de 2 Coríntios, também clássico, né? Ele mostra esses dois aspectos. Uma vez que eu recebi essa paz, eu promovo paz. Eu sou
pacificador. Versículo 18, 2 Coríntios 5. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou, olha a paz, consigo mesmo por meio de Cristo. E olha só agora, eu destaquei esse aspecto que nós agora vamos praticar. E nos deu o ministério da reconciliação, a mensagem da paz. Que ministério da reconciliação? De reconciliar homens com o seu Criador. Nós levamos essa mensagem que agora, por causa de Cristo, é possível o homem ter paz com Deus. Verso 19, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha lá, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha só como o texto termina. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu estou destacando esse primeiro fato porque ser pacificador é levar a paz, é estabelecer a paz. E a paz que o ser humano mais precisa nessa terra é a paz com Deus. Bem-aventurado os pacificadores. Bem-aventurados são esses que levam a mensagem de paz, que mostram para o inimigo de Deus o caminho da reconciliação. Mostra para ele que houve um sacrifício para aplacar a ira de Deus e que agora existe um novo e vivo caminho até Deus. Deus despeja em Cristo Jesus a culpa dos pecados dos seus próprios inimigos. Ele promove a paz. E nós somos pacificadores. Nós levamos a mensagem da obra de Cristo. Nós não fazemos a paz no sentido de eu sou capaz de promover a paz. Jesus fez isso. E o que eu faço? Eu anuncio a paz feita por Cristo. Eu sou esse pacificador. Eu exorto, eu falo como se Deus exortasse por meu intermédio, para que os homens se reconciliem, façam as pazes com Deus. Então esse é o primeiro aspecto do que é ser pacificador. Você já tinha avaliado essa bem-aventurança dessa maneira? Já tinha pensado sobre ser pacificador no sentido de olhar para as pessoas ao seu redor e perceber que elas estão em inimizade com Deus e precisam da paz mais importante desta vida? Então, a gente também vê como consequência, aqueles que têm a paz com Deus, eles levam paz para os seus relacionamentos. E em primeiro lugar eu quero tratar dos relacionamentos entre irmãos, os relacionamentos entre os filhos de Deus. E eu creio que esse texto de Colossenses 3,12 é um dos que deixam muito claro como que esses que receberam a paz de Deus vivem em paz agora. Irmãos, por que eu falei disso? Por que eu falei tudo isso para falar sobre paz nos relacionamentos? Porque não tem como você viver a paz verdadeira que a Bíblia nos manda viver sem ter tido a principal paz, sem ter tido a paz no seu relacionamento com Deus, sem haver paz verdadeira no seu coração. Você não vai promover algo que não existe na sua vida. Então, Colossenses 3,12 mostra isso. Revesti-vos, pois, olha só, ele já trata a gente como salvos, como eleitos de Deus. É característica nossa, já que fomos salvos, façamos isso, revistamo-nos, santos e amados, eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, parece até um pouco das bem-aventuranças, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, e ele fala, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Vai percebendo como está tratando de relacionamento. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Verso 15, que é o foco agora. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, para a qual também fostes chamados, olha lá o relacionamento, em um só corpo. Essa paz que está em nosso coração, ela vai ser o árbitro, ela é que vai decidir
nos nossos relacionamentos. Ela vai guiar, ela vai colocar as regras nos nossos relacionamentos. Porque foi para essa paz que já existe em nós que fomos chamados em um corpo. Eu sei que tem gente que às vezes usa esse versículo, William, eu quero tomar uma decisão, mas não estou sentindo paz no coração, então eu acho que eu não vou fazer. Não, o texto não está falando disso, de você sentir ou não sentir paz ao tomar uma decisão. O texto está falando muito claramente sobre relacionamentos. E o que deve guiar os nossos relacionamentos, o que é? É a paz. É aí sim, é aquela paz que você recebeu. É você lembrar, o texto até dá dica, né? O que Jesus fez, né? Assim como ele perdoou, vocês devem perdoar também. Então é essa paz que houve entre você e Deus que vai ser a medida para você agir em paz. Por isso que eu falei, se você não entendeu isso, se não aconteceu essa pacificação entre você e Deus, vai ser impossível você viver uma paz nos relacionamentos. Por quê? Porque os relacionamentos são difíceis. Os relacionamentos trazem conflitos, mas nós fomos chamados para ser pacificadores. A paz tem que ser o juiz ali, apitar ali no seu coração, tem que ser o árbitro, aquilo que dá as regras, que guia a sua vida no relacionamento em primeiro lugar com a igreja. O texto deixa muito claro, né? Em um só corpo. E aí fica clara a aplicação para a gente. Como estão os nossos relacionamentos no corpo de Cristo? O árbitro dos nossos relacionamentos, aquilo que tem guiado os nossos relacionamentos, é a paz ou não? É a pacificação, nós somos agentes, né? É que passou o slide. Agentes da paz, por ter paz em nós, quando nos relacionamos diante dos... Porque assim, quando não tem conflito, não precisa ter pacificação. Mas quando tem, aí é que vai se manifestar. William, eu tenho paz, mas quando a coisa aperta, aí eu perco a paz. Não, então você não tem paz, porque é nesse momento que você vai precisar ser pacificador, quando surgir os conflitos. Que a paz de Deus arbitre, dirija os nossos relacionamentos como corpo. E por fim, eu coloquei ainda, para ler os dois textos juntos, que é a paz no nosso relacionamento com o mundo, com os ímpios. E aqui parece que a Bíblia traz uma certa diferença. Com os crentes, é paz, irmão. Tem que haver paz, tem que haver paz. Nós somos chamados para ver um corpo em paz. O nosso príncipe é da paz. Ele trouxe a paz. Nós evangelizamos a paz. Então temos que viver em paz. Mas às vezes, com o mundo, isso não é tão fácil. Olha os dois textos, Hebreus 12, 14. Ele fala, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tudo a ver, né, com o contexto de ver a Deus, santificação. Mas nem, não foi para isso, mas pela paz com todos. E daí Romanos 12, 17, ele nos ajuda, porque ele fala assim, ó, a ninguém torneis mal por mal, está falando de relacionamentos. Procurai as coisas honestas. Depois os irmãos pegam, parece que ali ele está tratando de relacionamento com o mundo. Verso 17, então, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, a ideia é, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. No nosso relacionamento com o mundo, por nós levarmos o evangelho, muitas vezes não vai haver paz. Como assim? Jesus trouxe espada, ele trouxe divisão. Em que sentido? Por causa dessa mensagem do evangelho, que fere o pecador, que fala que ele precisa se arrepender, muitos dos homens continuam na dureza do seu coração e não querem se arrepender de seus pecados. E odeiam a mensagem e os mensageiros. Jesus, o príncipe da paz, foi odiado. Então, no que depende de nós, o que você puder fazer para ter paz no relacionamento com os ímpios, faça. Se houver algum problema no relacionamento, não seja, primeiro, por sua iniciativa, por sua culpa e sem que você se esforce muito para ter paz com ele. No que depender de você, faça. Siga a paz com todos os homens. Mas a gente sabe que há, às vezes, uma rejeição tão grande que, por causa do outro, não conseguimos ter essa paz no mundo. Por causa do ódio que o mundo tem à mensagem do Evangelho. Tudo bem, irmãos? Ficou claro esses aspectos que eu tratei da paz? Nossa paz com Deus, por causa de termos paz, somos pacificadores
promovendo a paz nos nossos relacionamentos. Melhor, primeiro, falando que o homem precisa ter paz com Deus, pregando relacionamento com a igreja e relacionamento com o mundo. Tudo certo? Então que fique claro isso, se houver, nunca, irmãos, deve partir de nós essa iniciativa de nos afastar até mesmo do ímpio. O que a gente puder fazer para viver em paz, nós vamos fazer. É claro que chega um ponto que é quase que insustentável, quase que não tem mais o que fazer. Mas no que depende, a gente vai. A gente não pode ser aquele tipo de pessoa, né, que gosta de ver o circo pegar fogo, né, que põe lenha na fogueira, que está sempre instigando alguma coisa e daí realmente provoca as pessoas. O cara fala assim, como que você é crente e faz esse tipo de coisa? Não é essa a nossa postura, mas o que a gente deve ser reconhecido é por sermos pacificadores. Isso serve também, né, pensando no ponto anterior dos nossos relacionamentos como igreja, até com o mundo cabe isso. Como a gente age quando as pessoas nos pedem conselhos. A pessoa às vezes chega para você relatando um conflito que há. Como você aconselha ela? Você usa a paz, você é um pacificador nos conflitos, ou você fala, ela é assim mesmo, eu sei já, eu conheço, ela fez isso comigo também, não tem jeito não. Que tipo de conselhos e atitudes nós temos quando os conflitos surgem? Isso, irmãos, confronta a gente, confronta, porque muitas vezes nós não estamos promovendo a paz. E por fim, nós temos o quarto ponto, que eu coloquei como a evidência de filiação, que está baseado na parte B dessa bem-aventurança, que é a promessa. Então, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o que me chamou a atenção nessa bem-aventurança é o verbo no passivo. Como assim? Você sendo reconhecido. Não é você que vai dizer assim, eu sou filho de Deus. Mas as pessoas reconhecerão que você é filho de Deus. Na mentalidade judaica, ser filho de dava a ideia de você trazer o caráter daquele. Por exemplo, Jesus, os judeus ficavam com ódio de Jesus, porque ele não somente curava no sábado, mas ele falava que ele era filho de Deus, que Deus era o seu próprio pai. E eles entendiam, ele está se fazendo igual a Deus, isso é uma blasfêmia. Eles sabiam que você falar que é filho de Deus, queria dizer que ele tinha a mesma natureza de Deus. Tem aquele exemplo também, lembra dos Boanerges? Lembra desses Boanerges? Filhos do trovão, Tiago e João, os dois irmãos. Jesus está indo para Jerusalém. Ele passa por uma aldeia de samaritanos, os rivais ali. E os samaritanos recusam deixar Jesus pousar, passar a noite ali naquela aldeia. Tiago e João olham um para o outro, falam com Jesus, Jesus, você quer que a gente ore, você quer que a gente peça que caia fogo do céu e consuma essa aldeia, esses samaritanos? E Jesus, é claro, repreende eles. Vocês não sabem de que espírito sois, mas é por causa disso que eles são chamados filhos do trovão. Por quê? Porque por causa desse caráter. Imagine o temperamento, imagine a personalidade deles. Então, ser filho de traz essa ideia. E aqui é interessante porque o texto fala que porque serão chamados filhos de Deus. E isso é uma promessa maravilhosa. É a evidência que estamos andando parecido com o nosso pai. Sabe quando ele fala assim, nossa, esse moleque tá a cara do pai? Essa criança tá igualzinho. Quando você está imitando o seu pai. A sua maneira de viver, não tire. De pacificador, daquele que promove a paz, essa sua característica é tão evidente nos relacionamentos que as pessoas vão olhar e falar assim, realmente, isso é algo que é semelhante ao que Deus faz. Você vai ser chamado filho de Deus. Essa é a promessa. Claro que a gente tem a promessa sempre, né? A maior. Qual que é a maior promessa? É que nós todas as coisas nesse tempo estão cooperando para o bem dos filhos de Deus. Para quê? Para que a gente seja totalmente conforme a imagem do seu filho. Romanos 8, 28 e 29. Esse é o propósito de Deus, fazer todas as coisas convergir para que nós sejamos
totalmente parecidos com o nosso irmão mais velho, que é Jesus, ser igualzinho a ele. Então, esse é o propósito. Mas enquanto isso, mesmo nas nossas limitações, nós podemos provar dessa promessa de viver vidas de paz, de pacificadores, de maneira tal que sejamos reconhecidos como filhos de Deus. É assim, irmãos, que nós devemos viver. É dessa maneira. As pessoas... Aí, rapidinho, esse daí eu não projetei, está em Mateus 5 mesmo. Mateus 5 é só virar a página, no versículo 16. Ele tem essa mesma ideia, a gente já vai chegar nesse texto. Ele fala isso, ó. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha lá, para que vejam os homens as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É mais ou menos essa a ideia. É um estilo de vida, é uma maneira de viver que demonstra que somos filhos de Deus. Que as pessoas olham as nossas obras, nesse caso, de pacificadores, e falam, são filhos de Deus. Está claro, irmãos? Então, alguém tem alguma consideração antes da gente partir para as aplicações finais? Muito bom, o pastor deu um exemplo, né, como se a gente estivesse numa trincheira, numa guerra contra Deus, que era o nosso inimigo, mas essa guerra cessou, né? Jesus trouxe a paz. Ele foi ferido para nos trazer a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Realmente, Jesus fez essa obra por nós. Pode falar. Sim. Aham. Sim, aqui, né, não tem para onde correr. As bem-aventuranças vão marcar o que realmente é um cristão. Como foi comentado, infelizmente, a gente olha para a sociedade que se diz evangélica e daí a gente olha para o Sermão do Monte e fala, meu Deus do céu, não tem nada a ver. Muitas vezes, essas características passam muito longe. A pessoa não vive em prol disso. Isso não aconteceu na vida dela. Mas o Sermão do Monte, ele é, digamos assim, é o check-up que a gente sempre faz no final, né, nas nossas aplicações. A gente olha para ele e vê para o que nós somos chamados para viver. Essa é a nossa identidade. Está aqui no Sermão do Monte, bem clara. E com relação ao testemunho, é muito importante. A próxima bem-aventurança, já um trechinho para os irmãos, vai falar sobre perseguição. E os discípulos teriam que testemunhar. Eles tinham pessoas à sua volta. Então, o testemunho, com certeza, tem nem que falar, né, da importância que ele tem para realmente caracterizar a veracidade do nosso discipulado a Cristo. Então vamos lá, irmãos, para as nossas aplicações. Momento que a gente aplica o texto a nós. Abrimos o coração e deixamos Deus confrontar-nos com a palavra que Ele fala com a gente. A primeira que eu coloquei para nós meditarmos é essa. Você tem andado em pureza? Sabendo de tudo isso que a gente expôs, de um coração puro, sabendo que a gente vai encontrar com um Deus que é puro, isso tem mudado a maneira que você vive hoje, agora? Você tem andado um estilo de vida puro? Jesus fala que a boca fala do que há em abundância no coração. Avalie
as suas palavras, o que você tem falado, como você tem falado, ela tem evidenciado um coração puro? As palavras que têm saído de sua boca são para edificação? É uma maneira de avaliar o nosso coração. Segunda, você tem visto Deus na face de Cristo? Você já conhece o Evangelho da paz? Você já teve os olhos abertos para ver que Cristo é a revelação de Deus? Que Cristo veio a este mundo para trazer a paz que nós tanto precisávamos? E você fala desse Evangelho, você o prega, você leva a reconciliação para as pessoas. Pense nas pessoas que estão ao seu redor e que precisam ser reconciliadas com Deus acima de tudo. Às vezes a gente ouve pessoas que pedem conselhos, tem problemas no casamento, problemas com filhos, problemas de várias sortes, e realmente eles precisam de conselhos, de instrução para isso. Mas muitas vezes esses relacionamentos estão quebrados por causa que o relacionamento maior deles está quebrado. Ele precisa se reconciliar com Deus em primeiro lugar. Não deixe que muitas vezes os seus aconselhamentos se resumam a, digamos assim, a essa terra. Há em jogo a eternidade de pessoas. São almas eternas que precisam ser reconciliadas com Deus. E nós somos os agentes da paz. Você é um agente do príncipe da paz? Pense sobre isso. Como que a gente está sendo reconhecido? Como pessoas, como eu disse, que põem fogo, que são futriqueiros, que faz dissensão. Como que nós temos sido reconhecidos, irmãos? Como agentes desse príncipe da paz? Tiago fala, eu marquei aqui Tiago 3,18, que os irmãos podem ler depois, que ele fala que é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz, para os pacificadores. Dentro dos nossos conflitos, muitas vezes nós estamos pleiteando, buscando causas justas. Mas como eu busco causa justa? Tiago fala, no terreno da paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça. Nós temos que, assim como diz a quarta, como você é reconhecido? Pessoas que vivem vidas em paz, pacificadoras, paz nos relacionamentos. E por fim, a gente sempre coloca esse check-up cristão no sentido de a gente olhar para o Sermão do Monte e avaliar como está a nossa vida. Foi para isso que Deus nos chamou. Ele chama discípulos para si, para serem assim, humildes, que choram, mansos, fome e sede de justiça, misericordiosos, puros, pacificadores. Essa é a nossa marca, é por isso que nós devemos viver. Esse é o nosso foco, irmãos. Avalie sua vida. Se necessário, se você ver, eu acho que a gente não consegue olhar para isso e não se achar em falta em alguma área. Arrependa-se de como você tem vivido e viva como um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém?